semana tá batendo a porta com as semifinais do Campeonato Mineiro. As decisões já começam no sábado. Vale vaga pra grande decisão. Tem Cruzeiro e Tombense, 4h30 da tarde no sábado, jogo ao vivo na Globo. E no domingo a decisão é no Indepa. É o América contra o Atlético. O Galo tem a vantagem, pode perder por até um gol de diferença que vai pra grande decisão. Vamos pra cidade do Galo? Tá Guilherme Frossá por lá, porque tem reforço chegando pro ataque do Filipão. A gente mostrou o Palácios, né, colombiano, apresentado. Agora é quem, Frossá? Robert, meio atacante de 20 anos, tava no Atlético de São João del Rei, aliás, ainda tá por lá, faz boa temporada, já são 4 gols e 2 assistências em 9 jogos até aqui em 2024. Jogador promissor, 20 anos, ainda muito novo. O Galo tá por detalhes para anunciar esse jogador, deve pagar aproximadamente R$1 milhão para tê-lo por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Por aqui na cidade do Galo, o Atlético segue se preparando para o jogo da volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América no domingo. Tem treinado sempre pela manhã. O Zarate hoje treinou com bola, mas ainda separado dos companheiros por uma questão física, lesão muscular. Ainda não deve voltar ao time no jogo de domingo no Independência. Por outro lado, o Brian Palácios, reforço recém-chegado, está treinando normalmente, já apareceu no boletim informativo diário o bid da CBF, por isso pode sim estrear contra o América no domingo. O Galo se preparando, a gente lembra que o Atlético venceu o primeiro jogo por 2-0, por isso pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda assim vai se classificar para a grande decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético buscando a 18ª final consecutiva de estadual, vem numa sequência muito boa nesse Campeonato Mineiro e está nesse período tentando firmar, né, esse time do Filipão com esses novos reforços para enfim conquistar, quem sabe, o primeiro título da temporada 2024. Maurício, eu volto com você. É o Galo de olho no Penta. Frossá, muito obrigado. Mas a rotação também foi normal lá no treinamento da cidade do Galo hoje. Os últimos ajustes, né, que a gente sabe, para semifinal do Mineiro, jogo de volta contra o América, e o Filipão fazendo as suas observações. E uma questão que ficou bem evidente é que realmente o Brian Palácios deve ser a grande novidade na lista de relacionados. O Filipão está predisposto a convocá-lo, não para ser titular a princípio, claro que não, mas já para ir para o jogo, ficar no banco de reservas. Filipão tinha falado muitas vezes sobre essa necessidade de jogador com características de atuar pela ponta, de um jogador que fosse no 1 contra 1, tivesse essas características. E agora ele tem pelo menos 2 no elenco, 2 jovens, Alisson e o próprio Palácios. Então o Palácios já deve ser a grande novidade em relação ao último jogo. Já teve uma semana completa de treinamentos com os companheiros, né? O Filipão já pôde ver realmente na prática como é o desempenho do jogador. Claro que ele conhecia pelo trabalho que o Siga fez e apresentou ao treinador do Atlético as credenciais que o jovem colombiano tem, mas agora ele viu no dia a dia e demonstrou, pelo que viu nos treinos, confiança de levar o jogador. Será a grande novidade. No restante da equipe, provavelmente a mesma formação e grandes chances também de ser a mesma lista de relacionados. O Palácios, ele chega para ocupar, de certa forma, no elenco ao menos, a vaga que era do Pavon. Sim. Que foi pro Grêmio. Então, é claro que o Pavon é um jogador muito mais experiente, com rodagem internacional, muito mais conhecido no mundo da bola, mas o Palácios está aí, é a oportunidade que o Galo encontrou no mercado sul-americano. Vamos torcer para que ele possa fazer um bom começo e, se for acionado, também faça uma boa estreia, porque ele demonstrou que ficou realmente muito impressionado com o que ele viu no Atlético. Vamos torcer para que ele possa ter um bom começo. Ô Rafa, a gente fica nessa expectativa do jogo, né, desse jogo de domingo, e aí eu fiquei vendo um pouquinho, fazendo um estudo um pouco sobre o elenco do Atlético, e alguns jogadores em nível de aproveitamento me chamaram a atenção. E aí, justamente por conta de chamarem a atenção, eu vi que alguns clubes já estão rondeando o Atlético, e eles podem até deixar o Atlético. E é até uma questão que eu queria levantar com vocês aqui. Olha só esses números aqui: Vargas, Kardec, Patrick, 3 jogos só na temporada. Pedrinho, 4 jogos, né? O Pedrinho, há uma sondagem em cima dele, o Santos parece ter demonstrado interesse de levá-lo, apesar que ele tem contrato só ao meio do ano, mas o Santos já está de olho,
né, para ele poder, de repente, até sair antes da hora para o Santos. O Patrick, existe aí, foi feita uma sondagem com o empresário do Patrick, o time do Vasco e do Fluminense procuraram saber como é que estava a situação do Patrick. Jogadores que, sinceramente, pelos números aqui, muito pouco aproveitados no Atlético, e, sinceramente, quando eu vi essa notícia, pensei, olha, tem que liberar, eu acho que até para poder dar um desafogo na folha do Atlético. E aí, em contrapartida, também, só para levantar outro número interessante, jogadores que mais jogaram pelo Atlético, né? Everson, 9 jogos, e o Igor Rabelo, 9 jogos. O Igor Rabelo jogou todos os jogos. Tá aí demonstrando porque o tamanho da confiança do Filipão em cima dele, para ele ser o titular. E aí, se você pega aqueles que não são titulares, quem mais jogou? Rubens e Edenilson, 7 partidas. Então a coisa fica muito coerente com os números pela visão que o Filipão passa pra gente de quem tá e não está nos planos do Atlético. Agora, esses jogadores aí, Rafa, se realmente há a sondagem, eu acho que o Atlético tem que agilizar para poder dar uma aliviada na folha. Por saírem, eu acho que não vão fazer diferença, né, Rafa? Então, além do Pedrinho, quem são, Breno? Pedrinho, Patrick e Vargas. Allan Kardec e Vargas, 3 jogos. E o Pedrinho tem 4 jogos, né? Os demais tem 3. Assim, eu confesso que não tenho... o Vargas, tudo bem, importante pra caramba pro Atlético aí em alguns momentos, principalmente quando o Hulk tava machucado. Foi. O Lélio já até falou isso. Foi, né? Mas já foi, né? Não, futebol foi é momento. Né? Futebol é momento. Pedrinho, Patrick, Allan Kardec... O Patrick, pra mim, dessa lista aí, pra mim, o Patrick é um caso à parte desses outros. Porque a gente viu o Pedrinho entrar várias vezes, a gente viu Allan Kardec entrar várias vezes, o próprio Vargas foi importante no momento, hoje, pra mim, passou o tempo dele no Atlético. Agora, o Patrick não teve tanta chance. Não. O Patrick tá num meio de campo ali que a concorrência é enorme, como o Breno lembrou ali. O Igor Gomes é o titular hoje do Filipão, porque jogou todos os jogos. Então é o cara de confiança e é mais ou menos ali na mesma posição. O Patrick não joga. E aí a gente não vê, a gente não tem condição de saber. Foi uma boa contratação? Não foi? Ele não tem uma sequência. A gente não vê o Patrick ter 4, 5 jogos ali de oportunidade. Então, desde que ele chegou. O cara tá meio jogado aí. Eu acho ele um ótimo jogador. Mas nesse momento não tá contribuindo em nada, justamente porque não tem oportunidade. Não, e aí você vai e pega o Patrick também, eu também considero ele um ótimo jogador e até, eu diria mais, uma grande decepção até aqui, sabe? Mas aí ele pode jogar de lateral esquerdo, lá tá o Guilherme Arana, ele pode jogar de meia pela esquerda, aí agora tem só o Rubens que tá surgindo realmente e se firmando a cada jogo, né? Aí não, mas ele pode jogar de ponta esquerda, igual ele jogou lá no São Paulo. Aí tem o Paulinho que joga como ponta esquerda. Então... Não tem lugar. Não tem lugar. E aí eu acho que o Atlético deveria, como o Breno tá informando aí que o Vasco fez uma sondagem, pode servir como moeda de troca. Eu acho que isso aí deveria acontecer, né? Só estudar que tem gente que pode ser buscada nesses clubes aí também. O Vargas pelo John Kennedy, hein? Ô, meu filho! Uai. A passagem mais cara. E aí? Mas aí você vai reescrever a história. Porque é o mineiro que vai vender o bonde pro carioca lá no Rio, pô. Você abre. Tem uma frase aí no futebol, né, que tá sendo muito utilizada, que não existe mais bobo no futebol. Já ouviu falar dessa frase? É muito nova. É nova essa aí. Mas tem, viu, Breno? Mas tem, viu? Tem um cara bobo lá na Venezuela, pô. Ué. O Atlético enfrentou ano passado. Meu Deus. Olha aqui. São 4 aí, né? 4. Chegaram 4? É isso, né? Contando chegaram com Bernard, Gustavo Scarpa. Bernard vai chegar. Bernard no meio do ano. Mas... Aí vocês vão se lembrar das entrevistas no final da temporada passada e no início dessa temporada, que o Atlético traria exatamente o número que ele deixaria aí diante da avaliação que fosse feita. Então são 4 contratações, são 4 jogadores que não fazem parte, além dos jogadores de base agora extremamente aproveitados aí pelo Luiz Felipe Scolari no banco, né? Na história toda, tá dentro do que a diretoria passou pra gente no final do ano passado e no início desse ano, que seria tudo pontual. Sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro. Foi o que aconteceu, então acho que é isso mesmo. E no caso do Pedrinho, só pra ficar claro, o Pedrinho tem contrato com o Atlético só até junho. O empréstimo dele vence. Ele já voltaria
para a Ucrânia. É porque ele já renovou lá, né? Renovou até 2029, se lá, não me engano. Isso mesmo. Só que em função da guerra na Ucrânia, o empresário e o próprio jogador estão tentando buscar uma outra negociação. Ele já estava liberado para negociação, né? Todo mundo se lembra, o próprio Atlético disse que ele já estava liberado para negociar a saída, assim como o Vargas também já estava liberado para negociar a saída. O problema é que apareceu o time e não quis ir. Mas ele também já estava liberado. Sim, e o Pedrinho, a gente tem que lembrar que ele fez 46 jogos pelo Atlético, não marcou nenhum gol, deu 3 assistências. Esse ano ele fez 4 jogos, beleza. Isso. Um jogo ele atuou 2 minutos, no outro jogo, quando foram usados praticamente os times reserva, ele entrou só no segundo tempo, entrou como titular na estreia, aquele jogo, a derrota do Patrocinense, depois foi sacado do time, ou seja, esse é um dos que não pode realmente reclamar de oportunidades. Teve oportunidades e não soube aproveitar. Não, teve um momento raro, talvez no ano passado, que ele conseguiu uma boa sequência, mas aí também Fred, já se caiu. você pegar desses nomes aí, esses 4 nomes principalmente, o único que não teve chance real foi o Patrick. Foi o Patrick. Porque o Vargas, né? Sim. Tá aí. Precisa nem falar. O Allan Kardec entrou sempre. O Pedrinho teve esse tanto de chance aí que você falou. Então, esses realmente. O Kardec era um que eu esperava. Eu achei que daria certo. E a gente tem que lembrar que o Atlético mudou a forma de jogar, né? Isso falado pelos jogadores, pelo Luiz Felipe Scolari. Essa mudança tem muito mais a ver hoje com o treinador, né? Que é a questão do ponta, do jogo mais enfiado, do jogo alongado e tudo mais. E esses jogadores especificamente, que a gente tá falando aí, Pedrinho, né? Patrick, eles não... tudo indica, não encaixaram nesse tipo de formação. O próprio Paulinho falou, nós mudamos a forma de jogar, demorou pra gente entender. O Hulk falou a mesma coisa, né? Então, dentro disso, realmente, hoje eles não fazem parte mais de jogadores que vão encaixar nesse novo esquema da forma de jogar do Atlético. Ô, Rafa. Oi. E só um outro detalhe que eu acho que é importante também, um número que é importante para mostrar quando vocês estão falando aí de oportunidades, né? O Filipão hoje, ele tem um elenco. Opa, acho que perdemos o sinal com o Breno Galante aí. Vamos tentar restabelecer o contato com o Breno, o pessoal da Central vai Rafa. Oi, fala, Lelão. Só no pique, né? Quando foi levantada essa possibilidade, que fiquei imaginando aqui. Por exemplo, se o Diniz quer tanto um Vargas, um Patrick, ele podia mandar pro Atlético o Alexander, por exemplo, que é um ótimo volante, né? Eu gostaria de vê-lo aqui no Atlético, com sinceridade. E é uma posição, eu não sei quais são os planos do Filipão pro Paulo Vitor, mas o Atlético sempre convivia ali com aquele estresse. Nossa, perdeu o Batalha, perdeu o Otávio, quem que vai jogar? Então traz o Alexander. É um bom nome, né? Moleque de 20 anos de idade. Não vai querer liberar, não, mas. É claro que só um delírio mesmo. Bom, então tá ótimo. Vocês não podem mandar o Keno de volta, não? Você queria? Eu gostaria. Nossa, mãe, você tá louco. Você quer o Keno ou você quer o Cano? Ai, gente. Sem quinta série, ambos os dois, como diz o outro. Uma pergunta séria, são dois jogadores do Fluminense aí. Cara lá, o Diego Urbano filmando lá na... Diego os dois são ótimos. A quinta série lá no vídeo. Gente, vocês estão... Não, eu sei, o Barba não é aqui não, amigão. O Barba é 11 da manhã. Então são 2 atacantes do Fluminense. Por isso que eu brinquei com, abre aspas, ambos os dois. Então pronto. Breno Galante voltou? Você tava falando aí, voltei. Breno, desculpa. Eu tava falando que em relação a essa situação de oportunidades, né? Hoje, se a gente pegar o elenco do Atlético, incluindo o Brian Palácio, que chegou agora, o Filipão tem 32 jogadores à disposição e ele utilizou 27 jogadores, né? Só não jogaram nessa temporada, os goleiros Matheus Mendes, Gabriel Delfim e Gabriel Átila, o zagueiro Rômulo e aí vou incluir o Brian Palácio, né? Que tá treinando. Hoje, a maioria dos jogadores tiveram oportunidades, né? O Filipão não pode dizer, eu não conheço um ou outro. Ele conhece todo mundo do elenco. Eu até concordo com o Seabra que desses, o que menos teve oportunidade foi o Patrick. Mas eu acho que nas vezes que ele entrou, talvez não tenha agradado tanto ao Filipão do que ele imaginava. Assim como ao torcedor, criou uma expectativa muito grande, né? O Filipão já tá aí, daqui a pouco completa um ano, né? Então eu acho que todos esses jogadores aí
ficaram conhecidos pela comissão técnica. Não tem como alguém falar assim, olha, não pude apresentar meu futebol, eu não tive oportunidade, porque o Filipão rodou e rodou muito o elenco do Atlético. E a gente está aqui na contagem regressiva também pela confirmação do Robert Santos. Tá tudo praticamente certo, tá definido, ele vai ser jogador do Atlético, podemos cravar isso aqui. É uma concorrência do Vasco, né? Do Vasco, do Coritiba e do Atlético Paranaense, Seabra. Essas equipes também sondaram o staff do jogador, mas a proposta do Atlético é mais interessante nesse momento por vários fatores. Primeiro, pela questão da exposição automaticamente. Coritiba, por exemplo, vai estar na Série B do Brasileiro, então aí já é automaticamente uma equipe praticamente descartada. O Atlético Paranaense poderia ser uma questão também em função da disputa da Libertadores que o Galo tem, né? Então, é um jogador que o elenco do Atlético ainda carece de algumas peças, ele teria a oportunidade de ser utilizado no decorrer da temporada, porque o Atlético vai ter um calendário gigantesco pela frente ainda, então é um jogador que está aqui em Minas Gerais, já está adaptado, então é todo um processo. Então, só estamos aguardando o Galo oficializar. É aquela questão que nós discutimos aqui ontem. O Atlético gostaria que ele nem entrasse em campo amanhã na partida pelo troféu Inconfidência. Vamos ver se as partes chegaram a um consenso para ele ser realmente anunciado e já poder estar na Cidade do Galo, talvez já na semana que vem, mesmo que ainda não possa ser inscrito. É aquela coisa, passaria por exames, conhecer a estrutura do clube, e poder ser inscrito só a partir do dia 1º de maio. Mais um jogador para reforçar esse elenco, mais uma opção de jovem valor, o que aí faz com que esses medalhões, esses jogadores tenham cada vez menos espaço. É isso que tá...